Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Rapinhas do Mar. Eu sou Alexandre Castro e no vídeo de hoje vamos falar sobre os melhores undrafteds dos Seahawks nesse draft 2025. E vamos acabar aí com conteúdo relacionado ao draft 2025, né? Lembrando que tem aí uma playlist com todos os outros jogadores que a gente já analisou do draft, né? E para quem não manja tanto do que é undrafted, lembrando antes, sempre, que todos os nossos textos estão lá no rapinasnomar.com.br, textos novos todos os dias, mesmo durante o período mais monótono da off-season. Somos a única página em português do futebol americano nacional, futebol americano do Brasil, que consegue fazer isso aí. Então, textos novos todos os dias, incluindo sábado e domingo. Bom, vamos lá. Voltando, falando sobre o que são undrafted. Nós temos o draft, que tem 7 rodadas, mais de 250 escolhas. Quando ele acaba, alguns jogadores não são escolhidos, nem todos os jogadores são escolhidos dentro dessas 250. E aí, ele vira similar a um free agent comum. Então, enquanto no draft você é escolhido, né, no processo de undrafted, os times fazem oferta para você com um contrato menor do que os caras que são draftados. O contrato padrão é de 3 anos. E aí o jogador que vai escolher para onde é que ele vai querer ir, né? Se ele receber mais de uma oferta, claro. E temos jogadores de destaque aí, principalmente na história do Seahawks. Doug Baldwin, um dos maiores recebedores da história do Seahawks. Germany Curse, Puna Ford, George Fant, quem mais? No passado mais recente, alguns jogadores tiveram algum sucesso, como Brian Monet, Jake Bobo, Jake Curhan, Jalen Sandel conseguiu ficar no time, George Holani foi um destaque. Então aqui eu separei 4 jogadores que estão entre os melhores, né, da classe de draft do Seahawks. Quem sabe algum deles pode fazer o roster. Então vamos aqui para esta análise desses jogadores. O primeiro que eu peguei aqui é o Connor O'Toole, lá de Utah. Ele é um cara com uma história interessante, um potencial atlético incrível. Bota na tela aí o RAS dele, João. Ele é um cara que era wide receiver e virou edge. Então ele tem todo esse potencial atlético. Em detrimento, ele precisa de um refinamento técnico, que ele não conseguiu porque tem um histórico de lesão forte. Muito provavelmente por isso também ficou entre os undrafted. Então assim, é uma aposta no potencial atlético dele. Chances de fazer o roster poucas, porque em tese o Seahawks já tem um grupo consolidado para edge. É mais fácil o time buscar algum free agent fora do que dar essa chance pro O'Toole, né? Mas vai que ele consegue um super destaque aí. Seria um pouco surpreendente. Outro detalhe é que o Seahawks, ele é o jogador do Seahawks que recebeu o maior contrato garantido entre os undrafted. Isso quer dizer que ele vai ficar no time? Não necessariamente, mas é uma amostra de que o time deposita nele alguma confiança, né? Então aqui, ó, bom trabalho de mãos, mesmo ainda precisando evoluir, ó. Olha esse chop move aqui. Esse cara tem um potencial. Marcou e com a mão de fora ele vai dar um soco para baixo, ó. Tirou o tackle de Oregon, né? De time, então um bom tackle aqui. De ponto negativo, ele precisa melhorar aqui, ó, a fisicalidade no jogo corrido, né? Como eu disse, ele era um wide receiver, então precisou ganhar massa, precisa melhorar a técnica. E mais um lance positivo é que ele é muito rápido, simplesmente muito rápido. O handoff vai acontecer e o cara que está em motion aqui, que ainda não apareceu na tela, aqui ó, esse jogador vai vir bloquear o O'Toole. A ideia é essa. Mas o O'Toole é tão rápido que não dá tempo do cara chegar. E ele manda uma pancadaça em cima do quarterback. Beleza. Vamos pro próximo cara. É o Derrick Jackson,
de Kentucky. Um cara que me surpreendeu um pouco, porque eu tinha falado que os Seahawks fizeram um bom trabalho nos undrafted, porque os Seahawks escolheram, na minha visão, o melhor corner disponível entre os undrafted, o melhor defensive lineman disponível entre os undrafted, e tinham escolhido o melhor linebacker disponível entre os undrafted, que foi o Jackson Woodard. Esse cara é um dos melhores na cobertura de passe que eu vi nos últimos tempos. Teve um péssimo combine, muito lento mesmo, assim, 40 jardas, eu acho que quase no meu tempo. E isso fez ele virar um undrafted, mas é um cara que era líder, capitão, então era um cara que eu depositava muito potencial. Estava eu quase terminando o texto e o vídeo do Jackson Woodard quando os Seahawks cortam o Woodard logo depois do Rookie Minicamp. Eu acreditava que tinha acontecido alguma coisa extra-campo, né? Porque só isso justificaria isso. Mas aparentemente não. O Woodard tá lá nos Texans. Assim que ficou disponível, os Texans já foram lá e pegaram ele. Que é um jogador de muito potencial, inclusive. E para quem o Seahawks assinou no lugar dele foi o Derek Jackson de Kentucky. É um cara bem na contramão do Woodard, né? Um cara bem atlético, bem físico, né? Mas que ainda não tem o mesmo processamento do Woodard em rotas, né? Aqui, por exemplo, uma coisa que ele precisa melhorar é a mudança de direção dele. Ele leva um olé aqui do Carson Beck, um dos quarterbacks que virá para o próximo draft vindo lá de Miami. Ele é muito bom no jogo terrestre, né? Bem melhor do que o Woodard nisso, né? Ele é físico aqui, ó, bom tackle, boa antecipação do que o Puller ia fazer, mas como eu falei, ele ainda precisa melhorar na cobertura de passe. Aqui tem um bom snap dele. Ele reconhece o conceito stick rapidamente, né? E aí vai lá, se antecipa e quase faz uma interceptação nessa jogada. Bom lance do Derrick Jackson. Chances dele fazer o roster são maiores, porque o grupo de linebackers é o Tyrese Knight e o Ernest Jones, e o Ernest Jones e o Tyrese Knight. Basicamente isso. Os outros linebackers são o Drake Thomas, que chegou a ter alguns snaps na defesa, mas é um undrafted. E fora eles tem o Josh Ross. Então nenhum jogador de grande nome. Então assim, se o Derek Jackson conseguir ficar saudável, mostrar um bom trabalho no Special Teams, ele tem chance de fazer uma chance considerável de fazer o roster. E por fim temos o Jared Ivey, que é o melhor entre os undrafted. Inclusive ele não assinou. Normalmente acho que 95% dos undrafted assinam logo que o draft acaba, porque os times já estão ligando para eles. Por exemplo, ó, estamos aqui na sexta rodada. Se você não for draftado, quer fechar com a gente, portanto. Então muitos acordos já estão quase selados, né? E o Jared Ivey assinou apenas no outro dia do draft. Muita gente não entendeu. Provavelmente ele estava esperando a melhor proposta e o Seahawks colocou um dinheiro legal aqui pra ele. Ele é um cara que, assim, é um pouco complicado ver as chances dele, porque eu preciso ver ele jogando no sistema de Seattle. Por quê? Ele era um cara que em Ole Miss, ele jogava aqui com a mão no chão. Ele tá na frente desse jogador 11 aqui, que o jogador 11 tá cobrindo ele. Jogando com a mão no chão. Tem snap também jogando como um edge de pé. Tem jogando mais por dentro. Mas assim, o que ele faz melhor é atacar o gap B, que é o gap entre o tackle e o guard, né? Esse aqui é o gap A, esse aqui é o gap C. Então a função dele é atacar o gap B. Será que ele tem um papel, uma posição no Seahawks? Né? Essa que é a minha grande questão. Aqui ele é um cara bom também no jogo corrido. Ele controla bem o que a gente chama de two gap. Deixa eu voltar aqui. Quando você vai defender a corrida, você tem duas formas de defender a corrida: one gap e two gap. Parece mágica, mas one gap quer dizer que você vai defender um gap, e two gap, dois gaps. E como é que você defende um gap? É mais ativo, né? Então, se eu vou defender esse gap aqui, eu vou atacar esse gap. Então eu vou correr para esse gap
E aí os OLs que tentem me bloquear. Quando você vai se defender de forma o two gap, usando a técnica de two gap, você é mais passivo, né? Então aqui perceba que ele está esperando o running back se decidir. Enquanto isso ele controla o jogador. Então você precisa ter força, porque você vai defender tanto o gap de fora como o gap de dentro. Ele está esperando o running back se decidir para ver o que ele vai fazer, né? Então é uma técnica mais difícil, né, dos defensive linemen fazerem, mas é bem útil. No pass rush é onde que eu acho que ele tem mais destaque. Ele está aqui contra o Tate Hatledge, que foi escolhido pelos Lions, inclusive era uma boa opção para os Seahawks. E ele vai dar um tapa e o swing move, aqui é o club swing, e chega para fazer o sack. Ele é bem explosivo atacando esse gap B. Então, assim como eu falei, talvez ele fique mais para casos situacionais, né? Então vai depender muito do trabalho dele defendendo o jogo corrido. Porque é um jogador similar, não é igual, mas similar é o Ryan Mills, que o Seahawks escolheu na quinta rodada, mas que deve estar lesionado no começo da temporada. Então, talvez o Ivy faça o roster por conta disso. É algo que ele precisa ajustar, né? Aqui ele foi movido logo pelo double team, então é algo que ele precisa melhorar. Porque ele foi movido pelo double team, não por falta de força, mas por falta de técnica. Ele joga muito alto, né, com pad level alto, e isso aí permite que ele seja movido. Se o time conseguir consertar isso, com certeza ele vai ser uma boa opção para o time. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!